irmãos. Amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui nesta noite. Privilégio muito grande, né? Podemos estar juntos novamente, agora já com o uso facultativo das máscaras, né? Mas com todas as cautelas que são necessárias sempre, não é verdade? Quero louvar ao Senhor por essa rica oportunidade de rever meu amado irmão Alexandre, Raquel e a sua linda filha, né? A Sofia, que comemorou 15 anos, né? Chegou naquela idade linda. Meus parabéns, Sofia. Está aqui conosco. Nos alegra muito essa família que nós aprendemos a amar e a conhecer. Meus amados, eu confesso a vocês que quando eu recebi o tema, Igão nos trouxe essa proposta de tema, eu achei uma coisa bem forte, né? Bem desafiadora. Como enfrentar o não de Deus, né? E a proposta é uma pergunta mesmo, né? Uma interrogação. Mas, para a gente começar a compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ficasse de pé, vai ser só uma vez mesmo, porque os demais versículos, eu quero pedir a ajuda da mídia para estar projetando, porque nós vamos estar navegando no livro de Gênesis e no livro de Juízes, e eu quero pedir a ajuda da mídia para projetar aqui nessa TV os versículos para eu poder ler e assim tornar mais dinâmico a leitura da palavra do Senhor. Mas vamos começar com Romanos. Romanos 8, capítulo 8, verso 28. Vamos pensar juntos aqui esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, ele diz que sabemos, ele usa o verbo saber, e afirma assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Partindo desse texto, se são todas as coisas, então o não de Deus está incluído aí. Mas a questão é, realmente nós sabemos que o não de Deus concorre para o nosso bem? Se eu fizer essa pergunta aqui para vocês, o que é que vocês diriam? O que é que você diria? É possível que você dissesse, sim, o não de Deus concorre para o meu bem. Mas há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre a teoria e a prática. Entre aquilo que nós falamos e aquilo que estamos vivendo. Porque falar e dizer, o não de Deus concorre para o meu bem, né? Como foi cantado aqui, é relativamente fácil. Mas e quando estamos vivendo uma situação em que somos desafiados a lidar com o não de Deus? E aí eu quero fazer uma explicação, trazer uma explicação sobre o tema da nossa mensagem hoje. Quando eu recebi esse tema, como enfrentar o não de Deus, eu entendi que não seria lutar contra, mas lidar com. Porque, na verdade, quem foi que lutou com Deus e se deu bem, né? Só Jacó mesmo lá no Val do Jaboque, que tentou ali degladiar com o Senhor e acabou sendo tocado na coxa e ali saiu o manco. Na verdade, não é que nós queremos lutar contra o não de Deus. A proposta do tema é como lidar. Como eu vou lidar com a negativa de Deus para as nossas vidas? E eu quero falar um pouco sobre a minha vida. Dar um testemunho pessoal de há 23 anos atrás, em que eu, novo convertido, né, ali, ainda concluindo o curso de Direito, mas trabalhava na antiga Telpa aqui, na cidade, e... Obrigado.
E eu vendo a privatização, obrigado. Eu vendo ali a privatização da Telpa, eu decidi me empenhar para fazer um concurso público. E eu sou muito, assim, determinado naquilo que eu almejo, eu abraço e vou buscar. Ruth já tinha nascido, né? Acho que sim, não. Ruth estava ainda na gestação, né, da mãe, e temendo a privatização, fui estudar para concurso. Me esforcei bastante, estudava de madrugada, nos finais de semana, enfim. Até que era o concurso da Justiça Federal na época, Jales. Nós fomos aprovados. Não havia um número de vagas assim, predeterminado. E, precisando muito daquele emprego, a gente criou uma grande expectativa, porque na época eu fiquei em 7º lugar. Assim, para um concurso público de abrangência relativamente alta, estar no 7º lugar, havia uma expectativa da minha parte muito grande. E passou um ano, chegou minha demissão na Telpa, né? Fiquei desempregado. Aí eu era professor substituto da Universidade Estadual da Paraíba, e disse, não, vai dar tudo certo. Eu dou aula aqui na universidade, enquanto eu espero ser chamado pelo concurso, né? Vai ficar muito bom, minha filha. Chega, a gente planejava, fazia sonhos, né? E tudo mais, até que recebi também o aviso do desligamento da universidade. Meu contrato havia sido encerrado. Eu disse, não, tudo bem, vamos viver aqui das economias que a gente fez, vou correr atrás ali de uma causa ou outra e vamos manter na vida como der. E passaram-se os tempos, né? O parafuso ficou mais apertado, até que nós soubemos que eu não seria chamado, o concurso se venceu e não fui chamado. Foi um motivo de grande decepção para mim. Fiquei desapontado. Me parecia muito legítima esse desejo, essa expectativa, mas ela não se cumpriu. Eu fiquei triste, muito triste. Lembro como hoje, quando eu recebi a notícia de que ali não seria chamado agora aquelas pessoas. Mas minha vida seguiu. E, pessoalmente, eu tenho algumas conclusões a respeito desse não. A respeito da minha vida pessoal, profissional, acadêmica e tudo mais. Eu quis dizer que eu amei o tema porque eu, pessoalmente, enfrentei o não na minha vida. E nesse caso especificamente, foi um não de Deus. Porque nós recebemos o não da vida, em várias situações. Em relacionamentos, em amizades, no emprego, numa reprovação. E nós não conseguimos distinguir se realmente aquilo é um não que vem de Deus. Hoje, passado esses 20 e poucos anos, eu entendi que aquele não foi um não de Deus. Mas, por que eu estou trazendo esse breve testemunho? Para dizer que, para mim, pessoalmente, eu me identifiquei muito com o tema, entretanto, eu não sou um exemplo. Por que eu não sou um exemplo para vocês agora? Porque eu não terminei a minha carreira. A minha história não acabou aqui. Eu ainda tenho outro tanto de vida para percorrer, tanto profissional como familiar. Então, não dá para eu tomar como exemplo. Por essa razão é que nós vamos para a Bíblia. Por essa razão que nós vamos estudar um pouco pessoas que já passaram e que enfrentaram o não de Deus de forma diferente. Vamos à palavra do Senhor então. As duas pessoas que o Senhor colocou no meu coração foi José e Sansão. Porque os dois tiveram esse enfrentamento. Só que um com uma postura e outro com outra. Porque qual é o X da questão aqui? O X da questão é como eu vou lidar com o não de Deus. Então a melhor forma de lidar, de saber lidar, é identificar na vida desses dois homens as atitudes pelas quais ele tomou
de positivo ou de negativo, o que deu certo e o que não deu certo. Para quê? Para que eu e você venha a imitar, venha a seguir, venha a praticar. Todo mundo estão comigo? Estão acompanhando o raciocínio? Ótimo. Então, irmãos, vamos começar a estudar esses dois jovens. Primeiro, eles são dois jovens, assim como nós. Não se engane com meus cabelos brancos e a falta de cabelo, mas eu sou jovem. São jovens. E esse não na vida deles vieram exatamente no ápice da sua juventude, quando havia muitas expectativas na sua vida. Por favor, produção, Gênesis capítulo 37, do verso 3 ao verso 10. Por favor. Projete aqui, por gentileza. 37, do 3 ao 10. E aí, os irmãos, eu sugiro que você acompanhe pelo telão, que fica mais prático, né? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, e disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinham dito. Depois que teve outro sonho e o contou a seus irmãos, tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos e a nós curvar até o chão diante de você? Agora, por favor, Juízes, capítulo 14, verso 1 e 2. 1 a 2. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna, consigam essa mulher para ser a minha esposa. O que há de comum nessas passagens que acabamos de ver? Expectativas na vida. Meus irmãos, José, ele não pediu para ser o mais amado, mas Jacó o amou ainda mais do que os seus outros irmãos, lhe deu uma túnica. Essa túnica de talar colorida tinha uma representação muito importante, porque indicava a possibilidade dele ser aquele que herdaria de Jacó as bênçãos da primogenitura que deveriam ser de Rúben, mas José era filho de Raquel. Naturalmente, José criou o que, gente? Expectativas. Quem aqui não já passou por isso? Durante a vida, você sonha, gente. Você vislumbra, traça cenários, pensa, né, naquilo que vai querer para a família, para o trabalho, para uma série de outras coisas. E José, ainda mais, acabou sonhando com uma liderança, que naquele momento ele não conseguira discernir se aquele sonho era de Deus ou não, mas ele sonhou, sendo um líder. Então foi gerado no coração de José expectativas. Sansão do mesmo jeito. Sansão, ele recebeu, né, o privilégio de ter nascido e sido um nazireu do Senhor, mas na primeira oportunidade que ele teve contato com a vida,
que foi que ele fez? Ele desejou uma esposa. Olhou, viu, desejou e quis. Simplesmente isso. Então, expectativas foram geradas em que área? Na área do relacionamento. Em José, na área de liderança, de projetos de natureza profissional, e Sansão na área familiar, na área conjugal. Ok? Então, primeiro ponto, em comum entre José e Sansão era o quê? As expectativas que eles tinham a respeito da vida. Os dois tinham ou criaram expectativas na vida. Muito bem. Depois de terem criado expectativas, eles receberam um não. Vamos lá para José. Gênesis 37, 23 a 24. Gênesis 37, 23 a 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ora, José tinha sonhado que seria um líder importante de seus irmãos. Agora, José recebe uma notícia totalmente oposta daquilo que ele esperava. Seus irmãos simplesmente pegaram ele e jogaram em uma cisterna. E, para completar, despiram ele de quê? Da túnica tão bonita, tão colorida, tão importante que o seu pai lhe dera. Então, José recebeu na vida um não. Ali, naquele momento, ele recebeu um não. Uma frustração. Aquela expectativa que ele tinha foi frustrada naquele momento. Vamos para Sansão. Capítulo 13, verso 12 a 14. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, Manoá era o pai de Sansão, como devemos criar o menino, o que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. 14. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermenta, nem comerá nada impuro, terá que obedecer a tudo o que eu ordenei a você. Então, nesse texto aí, o que é que foi ordenado em relação a Sansão? Que o modo de viver do menino seria um modo de viver em que ele deveria se abster de determinados tipos de conduta. Então, antes mesmo dele nascer, ele já tinha recebido o não. Havia um não bem gigante para Sansão, bem grande, em letras garrafais e sublinhadas em negrito. O que ele não poderia fazer. Ele não poderia comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Aqui, tanto José como Sansão receberam um não. Então, mais uma vez, temos um ponto em comum de José e Sansão. É que os dois receberam um não. No caso de Sansão, me parece que estava mais explícito do que para José, do que aquele não era um não da parte de Deus. Amém, irmãos? Mas para José, se coloque por um segundo ali no lugar de José. Como é que você teria condições de discernir que aquele não ali era um não de Deus? Se você tivesse na pele de José, você certamente, como eu, se sentiria injustiçado, triste e desolado. Bom, se os dois tinham expectativas e essas expectativas foram frustradas diante de um não que receberam, precisamos agora ver como eles lidaram com esse não. Esse é o grande X da questão. Esse é o mais importante ponto. Por isso que, dentro da história deles, nós identificamos 5 aspectos da maneira como José e Sansão
poderiam ter lhe dado os 5 princípios basilares em relação a isso. Primeiro deles, evite conclusões precipitadas. Quando você receber um não, e aí você não vai saber se esse não vem da parte de Deus ou da parte da vida, pura e simplesmente, evite tirar conclusões precipitadas. Como José fez. Gênesis 37, verso 28. Olha só o que José fez. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. O que é que está faltando nesse texto aqui? Está faltando a gritaria de José. Está faltando a murmuração de José. Está faltando as indignações, as contra-argumentações de José. Aonde está? Esse jovem aí estava em silêncio. Estava simplesmente calado. O que foi que levou esse jovem a manter esse silêncio? Eu posso até acreditar que ele realmente se esperneou, mas nós não conseguimos enxergar aqui sequer uma blasfêmia em relação a Deus, um reclame. Você já se pegou assim? Algo que você desejaria que acontecesse, mas não aconteceu, e a primeira coisa é você passar em rosto, do rosto de Deus: Senhor, eu não sou mais teu filho, por que não fizesse? Não era algo tão legítimo, tão correto. Mas aí você não consegue enxergar nada que José tenha dito. Agora vamos ver o que Sansão não fez, né? Juízes capítulo 14, verso 3. Enquanto José silenciou-se, olha só o que Sansão fez. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o teu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Enquanto José não se precipitou tirando conclusões, Sansão, pelo contrário, ele ponderou, ele contra-argumentou e impôs a vontade dele, aquilo que era do seu agrado. Então, a primeira atitude para lidar com o não: evite tirar conclusões precipitadas, como José fez e como Sansão não fez. Ele sim tirou conclusões precipitadas, colocando a sua vontade, o seu desejo, na frente de qualquer outra coisa, inclusive na frente daquilo que os seus pais, que receberam a ordem de Deus para cuidar dele, ele fez. Segundo ponto: diante da incerteza do futuro, foque na sua aliança com Deus. Meus irmãos, uma das coisas que o não da vida traz, Igão e demais irmãos, é a convicção de que o futuro é incerto. Não conseguimos enxergar o futuro. O futuro é algo muito escuro para nós. Podemos dizer o que vai acontecer amanhã ou daqui a 10 minutos? Não conseguimos. A qualidade da presciência, essa característica, é de Deus, não é nossa. Mas parece que fica mais evidente quando na vida nós nos encontramos com o não. Por quê? Porque mostra a nossa incapacidade de resolução das coisas, a nossa incapacidade de resolver. Então, diante da incerteza do futuro, foque
Direcione a sua atenção, as suas energias na sua aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Essa aliança foi ali, na cruz do Calvário, mediante o sangue de Jesus Cristo. Essa aliança é eterna. Você pode até ter vindo aqui para o culto, ou você está em casa, com total incerteza do o que vai acontecer amanhã, quanto aos seus projetos, os seus desejos, você não sabe. E quando nós estamos assim, precisamos focar na aliança que nós temos com Deus. Foi o que José fez. Gênesis 39, de 1 a 2. Gênesis 39, de 1 a 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio, do seu senhor egípcio. Você consegue enxergar aqui a importância da aliança com Deus na vida de José? Porque não depende do lugar onde José estava, mas depende da aliança que ele tem com Deus. Ele estava escravo, na casa de uma pessoa completamente desconhecida, mas a aliança que ele tinha com o Senhor fazia ele prosperar como um escravo, na condição de escravo. Às vezes nós condicionamos a nossa vida a determinados status. Quando eu estiver em tal posição, eu vou ser diferente. Para José não. Ser diferente era uma condição do hoje, do agora. Por quê? Porque a aliança que ele tinha com Deus estava acima de todas as coisas. E isso é uma pergunta que eu faço a você. O que está na sua vida acima de todas as coisas? É a sua família? São os seus estudos? É o seu trabalho? É a sua namorada? É o seu marido? É a sua esposa? É uma pergunta extremamente desafiadora para todos nós. Porque se nós formos responder que é o Senhor, essa resposta precisa vir de todo o nosso coração. José estava numa terra estranha, na casa de uma pessoa estranha, mas a aliança que ele tinha com Deus era algo que o acompanhava. Então, diante da incerteza do futuro dele, ele focou na aliança com Deus, por isso que o Senhor fez ele prosperar. Você está passando por isso agora? O jovem tem muito isso. Como é que será o meu amanhã? Ou ele vai para um extremo, e digo isso porque eu ainda sou jovem, então eu ainda passo por isso. Ou vai para um extremo, entregando, não, o Senhor vai tomar conta de tudo, eu não vou fazer nada hoje e tal. Ou então vai para a ansiedade, né? Uma fé inoperante, ou para a ansiedade completa. Eu tenho que fazer tudo, porque tudo que está no meu controle, eu tenho que fazer, Mas não funciona desse jeito. Diante da incerteza do futuro, foque, direcione a sua vida para a aliança que você tem com Deus. E a pergunta é ainda, você firmou essa aliança com Deus? Você já firmou? Você já teve essa experiência? Você não pode ter a experiência do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu líder. Você tem que ter a sua experiência com Deus. E essa experiência passa por Jesus Cristo necessariamente. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. É Ele que firma
a verdadeira, real aliança. É muito perigoso você se apoiar no compromisso de outras pessoas. Você precisa ter uma aliança com Deus. José focou. Vamos ver o que Sansão fez? Juízes 14, 7 a 9. Juízes 14, 7 a 9. Enquanto José focou na sua aliança com Deus, Sansão então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Percebeu aqui o relativismo de Sansão? Se foi uma coisa que Sansão não prestou atenção, foi a aliança que ele tinha com Deus. Porque era dado que ele não tocasse em coisa imunda. Ele não poderia sequer se alimentar de uma coisa imunda. Primeiro ele casa com uma filisteia, contra os seus pais, e agora ele come o mel de um cadáver. Que brincadeira sem graça é essa? Tripudiando da aliança que ele tinha com Deus. E que aliança era essa? Lembram lá do nascimento dele? Ele não podia tocar em coisa imunda. Ele era nazireu do Senhor. Diante da incerteza do futuro, foque na sua aliança com Deus. Agora eu quero pedir que abra aí a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 a 20. Então, lidando com o não. Primeiro, evite conclusões precipitadas. Diante da incerteza do futuro, foque na sua aliança com Deus. E agora? Mas antes de ler esse terceiro princípio, eu preciso ler esse texto aqui de 1 Coríntios. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como lidar com o não? Diante das frustrações com o não, fuja da impureza sexual. Diante das frustrações com o não, fuja da impureza sexual. Por que eu falo isso? Meus irmãos, precisamos ser claros. Nós vivemos numa sociedade hoje em que o apelo à sensualidade é evidente. Eu não estou contando nada aqui que esteja alheio a vocês. As redes sociais, elas apelam de todas as formas. O acesso aos canais de pornografia é muito simples. Não existem restrições.
censuras. E há um investimento maciço nisso. Mas por que há esse investimento maciço? Exatamente por causa desse texto que nós acabamos de ler. Ou vocês acham que Satanás não conhece a Bíblia? Ele conhece muito bem. E ele sabe desse texto, desse princípio aqui. Que todo pecado que nós cometemos fora do corpo é fora do corpo. Mas a prostituição, a impureza sexual é no corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E uma das coisas que a impureza sexual traz para nós é exatamente o distanciamento, irmãos, o esfriamento da nossa fé. Porque abre-se uma lacuna, o Espírito Santo se entristece. Você já pensou, já hipoteticamente, já imaginou o que é o Espírito Santo, um dos elementos mais importantes, uma pessoa da Santíssima Trindade habitando dentro de nós. E ali você simplesmente abre, através da janela dos seus olhos, do seu coração, da sua mente. É como se você jogasse lama numa casa que está muito bem limpa. O Espírito Santo, ele se entristece. Essa tristeza que você sente, esse enfraquecimento, é decorrente exatamente disso. Louvado seja Deus, porque aqueles que estão com essa dificuldade, há solução para você. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não sou melhor do que você. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos carecedores da misericórdia de Deus. O X da questão é: você não vai correr para os pés dele, não? Corra para os pés de Jesus. Confesse o seu pecado. E você vai alcançar misericórdia, e ele vai te ajudar a cada dia dar um passo de cada vez para se libertar disso. Porque Satanás, ele aproveita desse nosso momento de fraqueza. Quando nós estamos frustrados com o não, ele já coloca alguma coisa, seja uma pessoa, seja uma imagem, até um filme que nós assistimos, irmãos, com imagens sensuais que despertam o erotismo, a pornografia. Você acha que aquilo é normal, que aquilo não tem problema, mas aquilo deturpa a sua mente e entristece o Espírito Santo de Deus. Você fica muito mais suscetível. Nesse ambiente de frustração, você fica muito mais suscetível. Vai vir ofertas para você. Mas aqui, o terceiro princípio é: diante da sua frustração com o não, fuja da impureza sexual. Seja no ato propriamente dito, seja até em imagens pornográficas, em redes sociais. Fuja! O verbo aqui é fugir. Não é estar experimentando, vou ver, não vai acontecer nada comigo. Fuja! Foi o que José fez. Vamos lá. Gênesis 39, versos 7 a 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso?
e pecar contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Meus irmãos, você consegue visualizar a cabeça de José nessa hora? José foi levado escravo com 17 anos, irmãos. A Bíblia diz que ele tinha uma aparência e um porte formoso. Em outras palavras, ele era bonito e fortão, chamava a atenção. Ou seja, os seus hormônios estavam à flor da pele. Mas havia algo muito mais importante na vida de José. Era a aliança que ele tinha com Deus. Você viu que no texto ele diz: eu pecaria contra Deus. José estava frustrado, gente. Lá na frente, no texto, vai mostrar que ele estava magoado, entristecido com o que os irmãos fizeram dele. Você já se imaginou, por um segundo? Eu tenho uma família grande, né? Eu tenho mais 7 irmãos. Você já parou para pensar, se meus 7 irmãos me colocassem numa cisterna sem água, escura, com escorpiões lá embaixo, com cobras, virava à noite, me deixou ali sozinho, depois vender como escravo, irmãos, isso abre uma lacuna no coração muito grande. Existiam problemas na vida daquele jovem. Esse homem estava frustrado, estava triste. Ele tinha tudo, irmãos, para jogar tudo para o alto. Para que eu vou estar me preocupando com isso? Eu estou aqui mesmo, já estou quebrado. Meu Deus me esqueceu mesmo, deixou que eu fosse levado escravo. Mas José não. Quando recebeu o convite da mulher de Potifar, o verbo é fugir. Ele fugiu. Fuja da impureza sexual, advinda de imagens ou de pessoas. Vamos ver o que Sansão fez? Ou melhor, o que ele não fez? Juízes, capítulo 16, verso 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Na minha versão, está diferente. Diz que ele coabitou, ou seja, ele teve relações íntimas com essa prostituta. Me diz aí, a aliança com Deus só vale para um e não vale para outros, é isso? Deus tem os seus especiais, é? O padrão de Deus, ele é diferenciado, é isso? Não. O padrão de Deus é um só. É único. É um só. O que valia para José, valia para Sansão. Claro que são épocas diferentes. Mas nesse paradoxo, nesse paralelo, José fez o certo. Ele fugiu. Sansão não fez o mínimo esforço. Ele dava vazão ao quê, gente? Aos seus desejos. Ele dava vazão à sua vontade. Então, diante das suas frustrações com o não, fuja da impureza sexual, como José fez e como Sansão não fez. Quarta atitude, essa é importante demais. Se eu soubesse disso quando eu era mais jovem, meu Deus. Saber a gente sabe, mas descer para o coração é outros 500. Lembre-se,
O tempo passa para todos e para tudo. O tempo passa para todos e para tudo. Meus irmãos, a única diferença entre eu e você aqui é o tempo mesmo. Tem até algumas pessoas que trabalham aqui na minha área, na mesma área, e que com o passar do tempo, essas diferenças vão diminuindo. Por quê? Porque ele vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade. A maturidade é muito importante, por quê? Porque você começa a ver que aquilo que você aprendeu e coloca em prática tem resultados. Então, muitas das vezes você olha para alguém, engraçado, você olha para alguém que está vivendo uma vida cristã dissoluta ou de todo jeito e vê que dá certo a vida dela. Você já se deparou com isso? Ou sou eu? Eu vou repetir. Pessoas que vivem uma vida de crente desmantelada, mas aparentemente está tudo bem, está dando tudo certo. Só que o tempo passa para todos. E a conta vem. Eu desejo muito que você guarde isso no seu coração. Eu não sei o que você está passando agora. Mas do mesmo jeito que hoje foi de manhã e agora é à noite, e logo mais estaremos no domingo, o tempo passa. Tanto para as pessoas, como para as situações, as circunstâncias. Você pode estar dizendo, eu estou, Fábio, num conflito, eu estou esperando ser chamado do concurso, mas ainda não veio. Eu estou esperando passar no vestibular, no Enem. Estou esperando algo na minha profissão e não aconteceu. Eu quero lhe dizer que o tempo vai passar. Vai chegar a hora. O grande X da questão é: você vai poder esperar? Como você vai poder esperar? É isso. Jesus Cristo, ele disse algo que é fantástico. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se meu coração cresce mais nisso, se o meu coração cresce mais nisso, como a minha ansiedade diminuiria quando eu era menos ansioso, como algumas brigas conjugais eu até evitaria, discussões infrutíferas com Ezequiel, com Ruth, que são meus filhos, simplesmente porque a minha ansiedade atrapalha. Por quê? Porque não desce para o meu coração de que o tempo passa. Passa as pessoas. Qual é o grande X da questão nos dias atuais, irmãos? Nós estamos vivendo uma crise de ansiedade por causa da imagem que as pessoas passam nas redes sociais. Eu não sou estudioso dessa área, não. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Mas eu já peguei alguns flagrantes engraçados. Outro dia eu estava num lugar, e aí a pessoa foi fazer uma selfie, Gão. Chegou assim, aí abriu um sorrisão, né? Aí fez uma selfie. Quando ela desligou o celular, o que ela fez? Fechou logo a cara. Aquela alegria, aquele sorriso era falso. Não era o que espelhava o coração dela. Eu imediatamente catuquei a Aparecida, Aparecida, olha um exemplo prático de que a imagem que muitas vezes nós vemos ali nas redes sociais não representa a verdade. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu queria que você soubesse que
que o tempo ele passa. E isso que você está passando agora vai passar com o tempo. Parece uma coisa tão óbvia, parece uma coisa tão... Mas quem está falando aqui é alguém que já experimentou isso. Irmãos, eu vou abrir meu coração com vocês, até para quem está ouvindo em casa. Parece ser um assunto que é meio, assim, fechado, né? Mas eu não tenho o que me vergonhar. Porque eu vivi, foi passado. Eu já tive depressão. Foi um dos vales mais escuros da minha vida. Irmãos, eu achei que eu ia morrer. E eu não tinha motivo para isso, aparentemente. Não tinha motivo. Tinha voltado de um doutorado, estava muito bem colocado profissionalmente, mas eu tive uma depressão. Irmãos, eu perdi quase 10 quilos. E eu achei que eu não ia atravessar aquele vale. Mas eu atravessei. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa. Teve irmãos que oraram por mim, que se irmanaram comigo. E uma das coisas que Deus falou foi: isso vai acabar. E acabou, irmãos. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive com Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu vou lhe dizer, isso vai passar. Passou para José. Gênesis 41, 46. Por favor. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. O rapaz foi de escravo com 17 anos para governador com 30. Governador do Egito. Só acima dele tinha o faraó. Você consegue ver quadro mais improvável do que esse? Como alguém é promovido de escravo para governador. 13 anos. Esses 13 anos passaram. Do mesmo jeito que passou, o tempo passou para Sansão. Juízes 16, Juízes 16, 17 a 21. Para Sansão, o tempo passou mais rápido. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou a navalha em minha cabeça, disse ele. Pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o seu segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram ou vazaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em um moinho na prisão. Irmãos, como José passou 13 anos de escravo para governador, Sansão passou alguns segundos, foram poucos segundos, de nazireu do Senhor para um prisioneiro em Gaza. Foi o caminho totalmente inverso.
O que é que eu aprendo aqui? Que o tempo passa. E nós não sabemos qual é essa medida de tempo, Jalisson. Nós não sabemos. Pode ser anos, pode ser alguns meses, pode ser alguns dias, pode ser segundos, irmãos. Você pode colocar e estragar tudo na sua vida por causa de alguns milésimos de segundos. Uma decisão precipitada. Simplesmente porque você não soube esperar. Então, lembre-se, o tempo passa para todos e para tudo. Não só passa para você, mas passa para as outras pessoas e para tudo que você está vivenciando. E por último, aqui, mesmo não entendendo nada, seja obediente a Deus. Mesmo não entendendo nada, seja obediente a Deus. Como José fez, Gênesis 39, verso 20 e 23. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Irmãos, entenda uma coisa. José estava na casa de Potifar. Injustamente ele foi levado prisioneiro para o Egito. Se José não estava entendendo nada no começo, agora é que o negócio desmantelou. Porque ele era fiel ao Senhor na casa de Potifar. Ele não se deitou com a esposa de Potifar no temor do Senhor. Mas por causa disso, ele agora estava indo mais para baixo ainda. Ele foi jogado no cárcere. Só que, quando tudo estava, preste atenção nisso, irmãos. Isso talvez seja um dos maiores segredos da vida de José, no meu entender. Quando tudo ficou muito pior na vida dele, ele obedeceu a Deus, ele se subjugou a Deus. Ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que é muita injustiça sobre você? O homem lhe injustiçando, imputando a você aquilo que você nunca fez. Seus irmãos, seu pai achava que você estava morto, seus irmãos lhe odiando, sendo injustiçado por um crime que você não cometeu. Agora você está num cárcere mais profundo, mais solitário, e você não se revolta. Simplesmente você obedece, se submete a Deus. Francamente, muitos admiram a atitude de José no perdão que ele fez aos irmãos, mas eu admiro nesse momento, porque é o ápice da luta dele, da prova dele. E aí Deus, o que faz com ele? O faz próspero na prisão. O faz ter bom êxito. Deus começa a fazer uma coisa engraçada. O carcereiro olha para José e vê José uma pessoa diferente. Por favor, você que está me ouvindo em casa e você que está aqui no templo, entenda isso. Quem vai fazer você brilhar, fazer você diferente, é Deus na sua vida. Por isso que o foco da sua atenção e a sua dedicação deve ser ao Senhor. O primeiro mandamento revela isso. Por isso que é tão importante, irmãos. É muito simples, hoje nós temos uma Bíblia, mas cadê a Bíblia de José?
Onde é que está a Bíblia de José? Irmãos, era a oralidade, havia apenas a transmissão oral. Aquele rapaz colocou no coração, é aonde nós precisamos colocar a palavra do Senhor, esse compromisso, essa aliança que nós temos com Deus. E o que foi que Sansão fez? Ou melhor, o que Sansão não fez? Juízes 16, 15 a 17. Então, ele disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão pouco estava se lixando em obedecer a Deus, quando uma mulher, apenas uma mulher, lhe importunou. Sei que as mulheres têm muito argumento, já sei, não são fáceis, né? Cida, se estiver assistindo em casa, convence fácil, mas aqui temos que entender que o contexto de Sansão era um outro completamente diferente. Ele não quis obedecer a Deus. Irmãos, a obediência, eu deixei esse último tópico como sendo fundamental, porque a obediência, ele é a chave das bênçãos do Senhor na nossa vida. O que foi que Adão fez com o não de Deus? Aí nós sabemos que ali foi um não de Deus. Simplesmente Adão desobedeceu ao não de Deus. E o que foi que Jesus fez com o não de Deus? Jesus recebeu o não de Deus, sim ou não? Vou provar. No Getsemane, como foi a oração de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que foi que ele disse? Esse contudo, ele é extraordinário. Contudo, seja feita a tua vontade. A desobediência de Adão ao não de Deus trouxe o quê? O pecado para toda a carne. E a obediência de Jesus Cristo ao não de Deus trouxe para nós a remissão, o perdão desses pecados. Olha que consequência. Que a obediência e desobediência ao não de Deus pode fazer. E por fim, para concluir, quero revisar com vocês. Evite conclusões precipitadas. Número 1. Número 2, diante da incerteza do futuro, foque na sua aliança com Deus. Número 3, diante de suas frustrações com o não, fuja da impureza sexual. Número 4, lembre-se, o tempo passa para todos e para tudo. Número 5, mesmo não entendendo nada, seja obediente a Deus. E a pergunta final é: qual foi o fim de José e de Sansão? Como terminou um e o outro? Por isso que eu disse que eu não sou exemplo, porque ainda a minha história não terminou. Mas esses dois homens, nós já sabemos o fim deles. Vamos terminar. Gênesis 41, 39 a 44. Estou terminando. Finalizando verdadeiramente. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você.
Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José, mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém pode levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José foi honrado no Egito. O fim de José foi ser honrado no Egito. E qual foi o fim de Sansão? Juízes, capítulo 16, verso 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão na prisão, e ele os divertia quando o puseram entre as colunas. O fim de Sansão foi ser ridicularizado no meio dos filisteus, ridicularizado em Gaza. Em Gaza. Vocês conseguem perceber a diferença? Você conseguiu observar o resultado final entre um e outro? A proposta aqui foi fazer um paradoxo, um paralelo. É bem verdade que estamos falando sobre como enfrentar o não, mas será que nós não podemos colocar esses 5 princípios na nossa vida, independentemente do não ou do sim de Deus? Isso é uma pergunta. Eu creio que sim. Porque nesses caminhos do Senhor, a vontade dele é que prevalece na nossa vida. A escolha é sua. Sempre será sua e minha. Como eu já disse, a minha história não terminou. Esse texto aqui, essa exposição, serve para mim. Porque do jeito que eu estou pregando aqui, eu termino aqui, não pense que quando eu cheguei na igreja e fui lá para trás daquele banco, orar, eu não estava cheio de indagações, cheio de dúvidas, de perguntas que eu faço ao meu Pai quando eu estou assim, sem saber o que fazer. Eu também não sei o que fazer muitas das vezes. Vamos orar e, se a direção quiser vir, pode vir. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos nossa vida a Ti. O Senhor sabe o que tem no nosso coração. Cada um de nós, o Senhor sonda. Por isso, suplicamos ao Senhor misericórdia pelas nossas vidas, para que possamos, Senhor, saber lidar com o Teu não e com o Teu sim também, para que, Senhor Deus amado, Deus querido, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a colocar em prática, não ficar na teoria, mas colocar em prática, Pai, aquilo que foi compartilhado nessa noite, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém.